Perfeito, pode começar, tá gravando já. Bom dia, turma, prof, e galera do SEMI. Bem, o seminário de hoje é sobre raízes, caules e folhas. E como podemos ver, elas constituem uma planta. E basicamente, a maioria das plantas é dividida em três órgãos importantíssimos na sua estrutura. E também esses são os principais órgãos da maioria delas. E é por isso que o nosso seminário é separado nesses tópicos. Em primeiro, falaremos sobre as raízes, que são divididas em três zonas: as suberosas, pilíferas e lisas. Próximo. Em sequência, temos os caules, que contêm uma grande variedade de modo geral, como caules cladódios, caules volúveis, caules risóforos, caules rizomas. Nós temos vários outros tipos e vamos ter mais exemplos que esses de agora. Próximo. E por último, mas primeiramente, apresentando as folhas no geral, né? Dentre elas, vamos falar sobre várias coisas, como nos outros órgãos. Nas folhas, temos divisões inicialmente que são duas, né? As simples e as compostas, que vamos ver ainda mais tarde no nosso seminário. E essa introdução que eu passei para vocês é mais uma contextualização, uma esquentada no assunto aí para vocês, já que nós vamos abordar bastante coisa, como a estrutura, função e o porquê da função de vários tipos e jeitos desses órgãos. Espero que vocês tenham um ótimo desempenho ouvindo sobre esse seminário e peço para que anotem o que foi necessário para os seus estudos. Um seminário e bora lá, rapaziada. Certo. Então, agora eu vou contextualizar um pouco sobre as raízes. As raízes são um órgão vegetal, como já citado, que tem a função de sustentação e fixação no substrato e absorção de sais minerais. Porém, ela não se limita a essas funções. Algumas raízes elas podem guardar amido, ar ou água no parênquima dela, que a gente vai explicar, e algumas delas podem sintetizar hormônios como a citocina. As raízes elas não possuem nós nem entrenós como os caules que a gente vai ver. A gente pode dividir ela em três áreas. A zona, né? A zona suberosa, zona pilífera e zona lisa. E na ponta da zona lisa, percebe aqui que eu destaquei a coifa. É uma estrutura que a gente vai tratar também. Na zona suberosa, as raízes possuem uma casca de tecido morto, chamado suber, né? São células cheias de suberina. Ali ocorre principalmente o crescimento secundário, que também será melhor tratado no decorrer da apresentação. Elas cumprem primordialmente a função de sustentação e menos de absorção. Não que não ocorra absorção de água nem nutrientes nessas partes, mas por causa da casca, essa absorção é mais dificultada e às vezes nem acontece. As raízes que se ramificam nessa área são as raízes secundárias oriundas do periciclo. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho da estrutura de uma raiz. Aqui a gente tem a epiderme, o córtex, essa parte do meio, né? E a endoderme. O periciclo é uma camada de células aqui do meio, logo abaixo da endoderme, perdão. E como a gente consegue ver nessa imagem aqui, ela rasga o resto da célula para formar, da raiz, para formar a raiz secundária. A outra zona é a zona pilífera. Ela é cheia de tricomas, que são essas estruturas que se assemelham a pelos aqui que a gente consegue ver na água. E é aqui onde acontece a maior parte da absorção da água e dos nutrientes. O tricoma ele tem a função de aumentar a área de contato da raiz com o solo, né? Com isso, ela consegue fazer uma absorção muito mais eficiente da água. Elas são bastante variadas e servem até como característica taxonômica, que significa que dá para diferenciar espécies por causa do tricoma. Eles também aparecem nos caules e nas folhas, porém com outras funções. Na raiz, ele tem essa função de absorver e é chamado de tricoma radicular, tricomas radiculares, né? Elas não produzem nenhuma secreção, diferente das que são encontradas em outras partes da planta. Então aqui a gente consegue ver de uma folha de uma planta carnívora e do tricoma de um caule. A última zona é a zona lisa, que é onde ocorre a maior parte do crescimento primário, que é um crescimento vertical da raiz. Ela vai crescer para baixo, né? Um crescimento vertical para baixo, que é chamado de geotropismo positivo, ou seja, para o centro da terra, em direção ao solo. Esse crescimento se dá pela presença do meristema primário, que são células com alta capacidade de mitose, né? Então elas estão sempre se multiplicando e essas células têm a característica de se diferenciar
Seriam como as células-tronco, mas entre aspas, né? Não dá para comparar 100% dessa forma. Elas conseguem se diferenciar e transformar em outros tecidos das outras zonas das raízes, né? E como ela é uma região bastante frágil, a gente tem a coifa para proteger. A coifa é essa capa de células que a gente vê aqui na frente, né? Aqui está toda a ponta da raiz, né? Onde tem os meristemas, né? E essa capa aqui é a coifa. Ela protege o meristema e ajuda na penetração do solo, produzindo um muco. Também orienta o crescimento da raiz. Acontece que no meio da coifa, a gente tem a columela. Eu não achei nenhuma imagem muito boa dessa região, por isso eu desenhei. Mas dentro dessa columela, a gente tem muitos amiloplastos, que brevemente funcionam como sensores de gravidade, orientando a planta a sempre crescer em direção ao solo. Como eu disse, geotropismo positivo. A absorção da água e dos nutrientes ocorre pela epiderme. E para evitar que a planta se contamine com algumas substâncias nocivas ou micro-organismos, as células da epiderme são justapostas, ou seja, elas são colocadas lado a lado ali, formando uma proteção, e possuem um espessamento na parede celular. Esse espessamento pode ocorrer de 3 formas. Espessamento em U, que é característica das monocotiledôneas, e aqui eu abro um parêntese só para explicar rapidinho o que é. Monocotiledôneas e eudicotiledôneas são separações das angiospermas, que vocês vão ouvir no restante do seminário, então por isso que eu estou explicando aqui, que basicamente tem a ver com a quantidade de cotilédones. São folhas embrionárias, são chamadas assim. Quando a planta ainda é um broto, ela tem uma reserva de energia para que a planta consiga consumir essa energia antes de começar a fazer fotossíntese. Não sei se vocês já viram broto de feijão, mas quando ele está saindo da terra, ele leva consigo o que era a semente, né? E essa semente se quebra em duas e vira 2 folhas. Essas são as folhas embrionárias, os cotilédones, né? E então, monocotiledônia tem um cotilédone, e são as gramíneas e as palmeiras, tipo coqueiro, palmito, essas árvores assim. E as eudicotiledôneas abrangem a maioria das árvores e arbustos. Então, só para vocês terem uma noção de que tipo de planta a gente está falando. Se é uma árvore, se é uma gramínea, esse tipo de coisa. Então, o espessamento em U aqui, a gente tem nas monocotiledôneas, e aqui a gente consegue ver o formato. É bem característico em U, e por causa desse espessamento, a água não consegue passar por dentro dessas células, e nem por entre essas células. Por isso, elas possuem algumas células que não têm esse espessamento, que são chamadas as células de passagem, e elas funcionam como filtro. Nesse caso aqui, a gente tem a raiz de uma orquídea, que tem essa estrutura que é o velame. A gente não vai falar muito dela, eu só quero chamar a atenção a essa célula aqui, que não tem muito espessamento, e é chamada a célula de passagem. Aqui nas outras a gente consegue ver claramente o espessamento em U, beleza? O outro tipo de espessamento, também das monocotiledôneas, é o espessamento total. A única diferença dessa para a anterior é que o espessamento é feito em toda a parede da célula, que a gente consegue ver bem bonitinho isso, e aqui a gente consegue ver mais uma célula de passagem. Elas também têm esses filtros das células de passagem, que vão definir o que vai entrar na raiz e o que vai ficar para fora. E o outro bastante interessante, que é característica das eudicotiledôneas, as estrias de Caspari. Caspari foi um cientista, né? Então recebeu o nome dele. E as estrias de Caspari são esses espessamentos que ocorrem apenas nas paredes das células, na parte em que elas se encostam uma na outra, né? E por isso elas não têm células de passagem, porque todas elas conseguem fazer com que a água passe por dentro delas e todas elas funcionam como filtros. A água só não consegue passar por entre as células. Então, após a água entrar pelo epiderme, ela vai passar por entre as células do parênquima e chegar na endoderme, onde ela vai ser filtrada novamente antes de entrar para o xilema. Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos essa estrutura de como acontece. Aqui a gente tem epiderme, o parênquima cortical, que é o córtex, né? Na outra imagem estava escrito como córtex. Aqui temos o endoderme e o periciclo, de onde eu mostrei que também saem as raízes secundárias. E aqui dentro temos o xilema em azul e o floema em rosa. Aqui temos os tricomas também. E a água vai fazer esses 2 caminhos possíveis, né? A via apoplástica, em que a água passa por entre as células aqui, percebe? E chega até aqui. Aqui ela é obrigada a passar por dentro, né? Como eu disse.
e aqui na via simpoplástica, que ela passa por dentro das células, percebe? Então é basicamente dessa forma que a raiz cumpre a sua função de absorção de água. Vou passar agora para o Otero, que vai falar um pouquinho dos tipos de raiz. Bom dia, gente. A gente vai falar sobre os tipos de raízes agora. E elas são as subterrâneas, aéreas e aquáticas. A gente vai começar com as subterrâneas. Pode passar. Bom, a raiz axial, ela faz parte das eudicotiledôneas, e uma das suas características mais notórias é a possibilidade de distinguir claramente a raiz principal das secundárias. Sendo assim, a raiz axial age para fixar as plantas ao solo ou a outros substratos. Além disso, ela permite a absorção de sais minerais e água, formando a seiva bruta e o oxigênio que é indispensável para a respiração celular. Ela é caracterizada por uma raiz principal, como vocês estão vendo aí. A principal é a mais grossa e as outras mais grossa que as outras, e ela penetra verticalmente no solo. Assim, esse tipo de raiz ele consegue retirar água nas camadas mais profundas. E a gente tem como exemplo o café, o feijão, o ipê. Agora a próxima. Essa é a raiz fasciculada, e nesse caso é impossível distinguir a raiz principal das demais raízes. As raízes fasciculadas, elas são encontradas principalmente em monocotiledôneas e são formadas por uma grande quantidade de raízes de diâmetro pequeno, e por isso também elas recebem o nome de cabeleira. Agora a próxima. Essa é a ramificada, e não é possível detectar tão facilmente a raiz principal das outras raízes, pois, como já diz o próprio nome, há uma ramificação secundária, terciária e assim sucessivamente. Bom, essa aqui eu acho que a maioria conhece, é a raiz tuberosa. Elas armazenam as reservas alimentares, principalmente na forma de grãos de amido, e são utilizadas durante a floração e a produção de frutos pela planta. Os agricultores, eles colhem essas raízes antes da planta consumir as reservas armazenadas. E a gente usa na alimentação humana e dos animais. E temos como exemplo a mandioca, a batata doce e a cenoura. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as raízes aéreas, que são visíveis porque elas ficam acima do solo. Essa é uma raiz estranguladora, que ela, de certa forma, ela abraça outro vegetal. E na maioria dos casos onde isso ocorre, há a morte do hospedeiro. Essas raízes, elas também são parasitas, mas diferentemente dos haustórios, não há penetração para a retirada da seiva, ocorrendo apenas o estrangulamento da espécie hospedeira. A planta morre porque ela é incapaz de crescer devido às raízes estrangulastes que envolvem o tronco. Pode passar. Essa é uma raiz grampiforme. Essas raízes elas são responsáveis por fixar a planta trepadora a um suporte. Elas são raízes que, por sua origem, são classificadas como adventícias e que, como o próprio nome já fala, ela é semelhante a um grampo. Pode passar. Essa é uma raiz respiratória, que são adaptadas em viver em regiões alagadiças, como, por exemplo, os mangues, que possuem um solo lamacento, rico em detritos, mas eles têm muito pouco oxigênio. A vegetação que vive nesse ambiente desenvolve raízes que crescem verticalmente, ou seja, elas crescem para fora da água. E as raízes dessas plantas, elas realizam a fixação e a absorção do oxigênio. A raiz de suporte, elas partem do caule e se fixam no solo, aumentando a capacidade de sustentação da planta, como no milho, por exemplo. No mangue, é também muito comum as plantas apresentarem esse tipo de raiz, crescendo para cima do nível da água. Essa é uma raiz tubular ou de sapopena. Elas são raízes bem grandes e bem desenvolvidas que são facilmente encontradas em matas de terra firme e de igapó da Amazônia. Igapó é a zona alagável.
e elas podem atingir até 2 metros de altura e 10 metros de diâmetro. As sapopemas, elas agem como escoras, que dão mais estabilidade aos troncos das árvores. E agora, por fim, a gente vai falar das raízes aquáticas, que, como o próprio nome já diz, é uma raiz que se desenvolve nas plantas aquáticas. Diferente das subterrâneas, a função dessa raiz não é se fixar, mas apenas ela absorve os nutrientes flutuantes presentes na água. E agora eu vou passar para o Padilha. Boa tarde, professor e turma. Eu irei falar um pouco para vocês sobre o caule. Pode passar. O caule, assim como todos os temas abordados aqui, é um importante órgão do vegetal que está presente praticamente em todas as plantas. Podemos visualizar facilmente como a base das árvores, tipo o tronco ou os galhos, ou de uma simples flor. E o caule contém algumas funções básicas. Pode passar. Pode. Aí. Como alguns exemplos, o caule é responsável por elevar flores e frutos, ajudando, respectivamente, na polinização e na dispersão de sementes. Mas a principal função básica do caule seria na sustentação do vegetal como um todo e na sustentação das folhas. Porque quanto mais alto estiver as folhas, maior vai ser a concentração de luz, consequentemente sendo responsável pela realização da fotossíntese do vegetal. Porém, não podemos esquecer também que o caule é uma conexão entre a raiz e as folhas. Então, através de estruturas encontradas no caule, que vai acontecer o transporte de substâncias para toda a planta, tanto pelo xilema, que é a seiva bruta, quanto pelo floema, que é a seiva elaborada. Automaticamente, quando falamos de caule, temos que entender que ele tem um crescimento. E esse crescimento pode ser, no entanto, primário ou secundário. Pode passar. Essa é uma parte que eu acho que é bem importante anotar para quem está anotando. E eu irei primeiro falar sobre o crescimento primário. O crescimento primário ele está ligado com a altura e comprimento. Então, podemos dizer que é um crescimento vertical, onde ele tem uma fototropismo positivo, ou seja, ele vai atrás de luz, e um geotropismo negativo, ou seja, vai contra a gravidade. Nessa imagem podemos ver alguns troncos bem compridos, assim, que tiveram bastante desse crescimento primário, que praticamente acontece em todos os vegetais. Pode passar. E quando falamos de crescimento secundário, estamos se referindo ao surgimento de novos tecidos. Então, podemos dizer que esse é um crescimento horizontal, onde temos o aumento da espessura do caule. Nem todas as plantas apresentam esse crescimento, para deixar bem claro. E naquelas que apresentam, dá para ver o caule aumentando de tamanho. Nessa imagem dá para ver, né, uma árvore com uma espessura bem grande, que teve bastante desse crescimento secundário e também do primário. Pode passar. Analisando a anatomia de um caule em estrutura primária, ou seja, ela não vai ter aquele crescimento da espessura, que está em um corte transversal, podemos reconhecer 4 regiões de fora para dentro, que seria a epiderme, o córtex, e o sistema vascular e a medula. Eu vou dar um breve resumo sobre esses tecidos aí para vocês, só para deixar bem claro sobre o que o caule é composto. Pode passar. Primeiro eu irei falar sobre a epiderme. Pode passar, por favor. Aí. A epiderme ela é originada da protoderme, é um tecido mais externo que forma o sistema de revestimento do caule e caracteriza-se por um tecido vivo, reproduzindo-se por mitose, o que permite a sua distensão durante o crescimento e espessura do caule. Esse sistema é geralmente unitransficado, ou seja, os epitélios são formados por uma só camada de células, recoberto por uma cutícula e pode apresentar estômatos e tricoma.
Para deixar claro, né, os estômatos são as estruturas presentes nas plantas que garantem a realização de trocas gasosas. E o tricoma são as estruturas do vegetal que apresenta diversas funções, sendo uma delas a diminuição da perda de água. E logo após a epiderme, temos o córtex, que se origina do meristema fundamental, é uma região homogênea e composta por tecido parequimático fotossintetizante, embora algumas camadas possam se diferenciar-se em tecidos de sustentação, algumas espécies apresentam as células do córtex especializadas na produção e substâncias tipo látex e resina, ou formando as estruturas adaptativas, como a erequima, que é a estrutura que auxilia na flutuação em plantas aquáticas. Essa região pode ser formada apenas por tecido parequimático ou incluir coléquima e esclerequima, que são tecidos que atuam na sustentação da planta. Logo após, temos a medula, que é formada por tecido parequimático e se apresenta na região central do caule. Vale salientar que nas monocotiledôneas, os feixes aparecem dispersos no parequima fundamental. O parequima é um tecido composto por células vivas com propriedades meristemáticas, ou seja, possuem capacidade de divisão celular. Não sendo possível diferenciar nesses caules, o córtex e a medula. Agora irei falar sobre o sistema vascular, que é constituído por feixes vasculares formados por xilema e floema primários, sendo normalmente o floema localizado externamente ao xilema. Pode passar. Nos conteúdos de botânica, sempre vai ser pautado em cima das angiospermas, como foi explicado pelo Rodolfo, onde temos as classificações monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Então, iremos analisar o caule delas para podermos entender algumas diferenças das posições de alguns tecidos. Pode passar. Então, primeiro irei abordar monocotiledôneas. Nas plantas monocotiledôneas, não encontramos a organização do caule. A estrutura externa dos tecidos internos ali do caule não estão organizados. Então, os feixes vasculares, que seriam o xilema e o floema, estarão espalhados por todo o caule. Nessa imagem à direita, apresentada para vocês, podemos perceber que tem essas quantidades de bolinhas, que seriam os xilemas e floemas totalmente desorganizados pelo caule. Relembrando que só iremos encontrar essas organizações nas plantas monocotiledôneas, como exemplo milho, que se cortarmos o caule, podemos visualizar os pontinhos marcados, que seriam o xilema e o floema subindo e descendo, transportando a seiva. Pode passar, por favor. Agora, quando falamos sobre eudicotiledôneas, podemos perceber uma grande diferença somente olhando para essa imagem à direita. Os feixes vasculares, eles vão ser mais organizados em anéis ou em círculos. No caso dessa imagem, o xilema sempre estará voltado mais para o interior da planta e o floema mais voltado para o exterior. E na medida em que a planta vai crescendo, vai surgindo novos xilemas e novos floemas. Pode passar. O xilema, além de ser um vasocondutor de transporte de seiva, ele também tem a função de suporte e sustentação. Então, na medida em que ela vai morrendo, ele vai se tornando uma estrutura muito rígida, aí vai ter que ocorrer uma nova produção de mais e mais xilemas e de mais floema. Aí, por causa disso, que a planta cresce em espessura, lembrando que isso só vai ocorrer caso a planta tiver o crescimento secundário. Aí vocês podem pensar, Padilha, a planta está crescendo, então está surgindo novos xilemas e novos floemas. O que vai acontecer com o xilema que acaba ficando mais na parte interna? A resposta é bem simples, ela acaba morrendo, como já foi dito. Então ela acaba sendo só a sustentação que acaba dando origem a uma estrutura que iremos chamar de cerne. Pode passar. A cerne, como exemplo, é o centro de uma tora, como vocês podem ver. Se analisarmos essa tora cortada,
ao meio, podemos observar que o centro é mais escuro, que é o xilema que perdeu sua função de transporte e se tornou apenas sustentação. Esse seria a cerne. E agora o arbuno seria uma estrutura mais para a região externa da planta. Também é um xilema, porém é funcional ainda, vai transportar substâncias, por isso apresenta uma coloração mais clara. Então, sempre que você observarem uma madeira cortada, o centro sempre será mais escuro e as bordas mais claras, que é o xilema que já morreu e o xilema mais jovem. Aliás, tem um vídeo na internet do Manual do Mundo onde ele corta uma madeira com um arame. Esse vídeo eu acho muito interessante, pois o início dele cortando percebe uma facilidade a mais quando vai chegar, comparado a quando ele chega no centro. E dá para perceber que quando vai chegando ao centro ele usa outras maneiras para cortar. Ele chega até a empurrar para ver se quebra. Isso dá para perceber que o xilema ele ganha uma função quando morre, que seria de mais sustento. Aí vocês podem estar se perguntando, Padilha, mas observando esses anéis, eu posso contar a idade da planta? A resposta também é bem simples. No hemisfério norte, onde temos uma marcação exata das estações do ano, com isso eu tenho um anel por ano, ou seja, o crescimento mais ajeitado, possibilitando de contar sossegado. Mas aqui no Brasil, como temos uma aberração de estações do ano, como o inverno emendado em outras estações, um verão totalmente desregulado, eles vão ter um crescimento periódico durante todo o ano. Então, não dá para contar exatamente quantos anéis a planta cresceu por esse período. Até dá para ter uma estimativa, porém, o valor exato somente no hemisfério norte. Agora, para finalizar essas ideias de tecido que encontramos no caule, temos que lembrar do câmbio vascular. Pode passar. O câmbio vascular, que é um tecido secundário, então, obviamente, ele vai estar relacionado com o crescimento secundário. Então, sempre produzirá xilema mais para a parte interna da planta e o floema mais para a parte externa. Lembrando que o câmbio é um tecido secundário. Então, ele vai surgir dos meristemas secundários. Então, ele vai fazer um crescimento em espessura do caule, obviamente, se a planta tiver esse tipo de crescimento. Pode passar. Agora eu vou dar uma demonstração mais visual de como realmente é um caule. Se vocês olharem essa imagem, podemos observar que o caule seria praticamente a parte acima da raiz. Se vocês olhassem abaixo, iria ter a raiz. Mas aí vocês podem se perguntar, mas Padilha, como é que você está definindo esse caule? Bem, ali na ponta, em cima ali, dá para ver a gema apical, que é composto pelo meristema apical, de onde vai surgir todos os tecidos primários da planta. Normalmente, para diferenciar uma raiz de um caule, uma característica a ser observada é a presença de gemas. Logo abaixo temos os nós, que é onde encontramos as gemas laterais ou axilares. As gemas axilares podem dar origem a ramos caulinares, flores ou um grupo de flores assim mesmo. E quanto à gema localizada na ápice, que é a gema apical, é responsável pelo crescimento da planta. Aí por diante teremos vários nós, que é aquele risquinho que dá para ser observado bem ali mais embaixo do caule. E o intervalo entre esses nós, por incrível que pareça, vai se chamar entre nós. Então, esses espaços entre os nós é uma parte muito boa do caule, porque ela está relacionada com o crescimento primário, que seria aquele alongamento. Um jeito mais visível assim de ver esses nós entre nós é observando uma cana de açúcar, por exemplo. Pode passar. E agora eu irei falar um pouco sobre a importância dos caules para os seres humanos. Economicamente, os caules são bastante importantes para os seres humanos no que diz respeito à alimentação. Vários caules fazem parte da dieta humana, tais como batata inglesa, a cana-de-açúcar, que inclusive nessa imagem dá para observar os nós e os entrenós ali, o palmito e o gengibre. Os caules também são utilizados para a obtenção de madeira, sendo esse caso, por exemplo, do mogno,
muito usado na fabricação de móveis. Além de móveis, a madeira extraída da árvores pode ser usada para fabricar ferramentas, instrumentos musicais, pisos e casas. Vale salientar ainda que a matéria-prima para a fabricação do papel é retirada do caule. Então, praticamente tudo ao nosso redor é caule, quase. Eu tenho certeza que nesse exato momento vocês olharem à sua volta, vão encontrar algo que possa ser fabricado pelo caule. Desde que você saia de casa também, você avistar árvores, e praticamente convivemos com o caule ao nosso lado a todo momento. E agora eu irei passar minha palavra para Otero, novamente. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre os tipos de caule. Bom, o tronco, que é uma característica das eudicotiledôneas, ele é composto por uma casca bem rígida, que é feita de tecido morto. Eles são bem desenvolvidos na parte inferior, dando suporte à sustentação para as demais estruturas aéreas. Na parte superior, a presença de ramificações, como vocês conseguem ver nessa imagem aí do lado, e são os caules das árvores e arbustos. Pode passar. Bom, a haste também é uma característica das eudicotiledôneas. Ela possui um caule fino, verde e bem flexível. Elas são fotossintetizantes e elas são encontradas nas ervas e hortaliças, como um exemplo, a couve. Pode passar. Os colmos, que são características das monocotiledôneas, eles são caules cilíndricos e não são ramificados. Assim como as estipes, mas há marcações que dividem o caule em gomos. Essas linhas divisórias entre os gomos são os nós, de onde saem as folhas. Eles podem ser ocos, como o bambu, ou cheios, como a cana-de-açúcar. Pode passar. As estipes são típicas das monocotiledôneas. Os caules do tipo estipe, eles são muito comuns e eles possuem nós e entrenós visíveis e também folhas no topo. A palmeira é um exemplo de estipe, mas esse tronco também está presente em outras plantas, como por exemplo o mamão e o coqueiro. E por último, os caules aquáticos. Os caules aquáticos, eles podem estar completamente ou parcialmente dentro da água. Normalmente, eles possuem grande parte da sua estrutura ocupada por um tecido que armazena o ar. O aerenquima, isso. A presença dele auxilia na flutuação e na manutenção do oxigênio que fica dentro da planta. Agora eu vou passar para o Rodolfo. Certo. Aqui. Agora eu vou falar de algumas adaptações do caule. Uma adaptação é o caule rizóforo. Ele é um caule aéreo e os ramos eles crescem em direção ao solo, gerando raízes adventícias. São raízes que surgem do caule. Ele ajuda na sustentação e estabilização da planta. Ocorre aqui em algumas áreas alagadas, justamente porque o substrato em que eles estão apoiados não é muito estável. Existe também o caule volúvel, que é um caule aéreo que não sustenta o próprio peso. Então, por isso, ele cresce se enrolando em um suporte. E ele é bastante flexível também. Como exemplo, as videiras, por exemplo, de uva, né? E algumas outras plantas como a cavinha. Vocês provavelmente conhecem esse tipo de planta. Existe também o caule prostrado do tipo sarmento. Caule prostrado existe dois tipos, a gente vai falar deles. Como exemplo, eu posso citar o pé de melancia. Ele é um caule aéreo que se desenvolve rente ao chão com apenas um ponto de sustentação. E ele também não sustenta o próprio peso. O outro tipo de caule prostrado é o estolho, tipo estolho, né? Ele também é um caule aéreo, se desenvolve rente ao chão, porém com vários pontos de ramificação, que geram plantas diferentes, eles geram novas plantas dessa forma. Então aqui, saiu daqui, ele vai e encosta no chão, gera mais raízes e cria outro broto. Um exemplo aqui a gente tem o morango, e por isso que também é tão fácil criar muda de morango. A estrutura que liga as plantas é chamada de estolho. Ela compartilha aqui os nutrientes com as plantas e aqui a gente consegue ver bem claro essa estrutura. Também não sustenta o próprio peso.
Outro caule que vocês devem conhecer bastante é o caule cladódio, é o caule dos cactos. Ele é verde, então é fotossintetizante, é rico em parênquima clorofiliano e, em alguns casos, tem grande quantidade de parênquimas aquíferos, ou seja, ele guarda bastante água dentro dele. E as folhas são adaptadas em espinho. A gente vai ver as folhas mais para frente. Agora, começando aqui com os caules subterrâneos, a gente tem o caule rizoma, que é do tipo do gengibre, da samambaia, e ele cresce paralelo ao solo, ele não chega a emergir. Mas as folhas, sim, ele coloca as folhas para fora da terra para fazer a fotossíntese, né? Um tipo de caule que pode confundir bastante é o caule do tipo tubérculo. Cuidado para não confundir com a raiz tuberosa. Ele também é um caule subterrâneo e com grande quantidade de parênquima amilífero, ou seja, ele guarda amido dentro dele. Ele é muito parecido com uma raiz, mas para diferenciar, eu vou tomar como exemplo a batata inglesa, que é uma batata que não é uma raiz, ela é um caule. E quando você deixa ela, por exemplo, numa fruteira ali na cozinha, é provável que ela comece a produzir botões, né, brotos de cima dela. É porque ela é um caule e não uma raiz. Outro caule interessante é o bulbo. Ele também é subterrâneo e é chamado de disco ou prato. É bastante visível no alho. Quando você tira todos os dentes de alho, sobra uma partezinha dura em formato de disco embaixo, e esse é o caule. As folhas são adaptadas e chamadas de catafilos, né? Essa estrutura aqui que a gente vê. Ele pode ocorrer de duas maneiras, como bulbo simples, sem a separação, então ele é essa massa única, né? Ou o bulbo composto, com várias separações, que nem o alho. Um caule interessante também, mas que eu não conheço pessoalmente, é o caule do tipo cormo. Ele é subterrâneo, é espesso e comprido verticalmente. A função dele é basicamente proteger a planta, porque ele é presente nas plantas do cerrado, em regiões que podem queimar muito fácil. Então ele coloca só as folhas para fora, as folhas são aéreas, as folhas podem queimar, porém o caule vai estar lá embaixo da terra, protegido do fogo e mantendo a planta viva. Esse também é bastante interessante, ele é subterrâneo e tem a mesma característica do anterior, de proteger do fogo, por exemplo, por estar numa região do cerrado. E ele é lignificado e duro, ele é cheio de lignina. Ele é formado tanto pela raiz quanto pelo caule, então não dá para separar um do outro, isso é bastante interessante. Ele é hipertrofiado e com acúmulo de água. Então, essas são as adaptações do caule. Passo a palavra agora ao Alisson. Primeiramente, bom dia, pessoal. Agora, nessa parte do nosso seminário, a gente vai apresentar e aprender um pouquinho sobre as folhas. Pode passar. Para darmos início à nossa reflexão sobre as folhas, é importante a gente ressaltar alguns tópicos. Primeiramente, a folha ela é um órgão que compõe o organismo vivo da planta, como falado no início desse seminário, e em grande parte, em grande maioria, as folhas já possuem características familiares a nós. Por exemplo, do formato, na cor, na textura. Eu acho que todo mundo aqui consegue identificar o que é folha e o que não é, porque é algo que já está no nosso cotidiano. As folhas, elas também são fonte de alimentação tanto para nós quanto para alguns animais, e elas são as principais responsáveis pela fotossíntese. Pode passar. Mas como? Como que as folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese? Para a gente entender essa pergunta, a gente vai ter que averiguar um pouquinho sobre a estrutura anatômica da folha, sobre a anatomia da folha. Pode passar. Primeiramente, analisando a parte externa. A gente sabe que a folha ela é composta pela parte de cima e a parte de baixo, a parte superior e inferior. A parte superior ela é chamada de adaxial e a parte inferior ela é chamada de abaxial. Então, parte superior adaxial, inferior abaxial. A epiderme ela é um tecido que reveste toda a folha. Ela é composta pelas células epidérmicas comuns e nela também está contidos estômatos e tricomas. Estômato vem da palavra estoma, que do grego quer dizer boca. Se nós olharmos um pouquinho a estrutura que o estômato tem, a gente vai ver que ele se assemelha muito com esse formato.
E a sua função é possibilitar o contato da folha com o meio externo. É a partir dele que é possível as trocas gasosas. Conforme a temperatura, o espaço, o ambiente em que a planta se encontra, ele pode se abrir ou fechar. Tudo isso para evitar a perda d'água. Os tricomas também são formações na camada da epiderme que possuem a função de evitar a perda d'água. Em algumas plantas, ele também excreta alguma substância. A cutina também ela é uma parte que está presente ou envolvendo as células epidérmicas comuns, ou ela forma uma camada sobre a epiderme chamada cutícula. Essa camada, essa cutina, ela possui uma função impermeabilizante. Ela evita com que a folha perca água na evaporação. Pode passar. O mesófilo, ele é uma parte da folha que se encontra entre as duas camadas da epiderme. A principal função do mesófilo, a sua principal função é a fotossíntese. É no mesófilo que está nas células do mesófilo que está o cloroplasto. No cloroplasto tem a presença da clorofila utilizada na fotossíntese. É no cloroplasto que ocorre a transformação de dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. Essa transformação só é possível graças à luz. Pode passar. O sistema vascular. O sistema vascular presente na folha, a gente tem que perceber que ele é contínuo com o sistema vascular do caule. Por quê? Porque ele também é composto por xilema e floema. Como foi muito bem explicado pelo Padilha, o xilema e o floema, ele possui uma função de transporte de substâncias orgânicas e inorgânicas. Pode passar. Esse sistema vascular, ele também é aparente. Sendo aparente, a gente também pode chamá-lo de nervuras. Quando nós olhamos uma folha, é possível identificarmos padrões de nervuras. Para a gente exemplificar um pouco isso para vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre as nervuras da monocotiledônia e da dicotiledônia. Na monocotiledônia, essas nervuras apresentam um padrão paralelo, ou seja, um ao lado da outra. Pode ser que essas nervuras tenham o mesmo calibre, a mesma grossura. Na monocotiledônia, o padrão é diferente. A monocotiledônia apresenta uma nervura principal e dessa nervura parte ramificações. Pode passar. Bom, a gente já entendeu que as folhas são necessárias para a fotossíntese. Mas por que que existem diversas formas de folhas, diversas espessuras, sendo que elas apresentam praticamente a mesma função dentro do organismo da planta? A gente tem que entender que para a fotossíntese acontecer é necessária a luz. E em diferentes ambientes existem diferentes disponibilidades de luz. No slide mostrado agora, eu dividi em duas partes. As plantas de ambiente com baixa iluminação e as plantas de ambiente com alta iluminação. A gente costuma chamar popularmente de plantas que gostam de sombra e plantas que gostam de sol. Nas plantas de sombra, a gente consegue identificar um padrão de que as folhas são maiores e também em maiores quantidades. Por exemplo, aquelas jiboia, o lírio da paz, que estão representados ali. Porque quanto maior a folha, maior acesso à luz. E nas plantas de sol, a gente consegue perceber que eles possuem uma camada de epiderme e de cutícula um tanto mais espessas, para evitar a perda de água. Nos cactos também acontece uma coisa muito interessante, que é a substituição das folhas por espinhos, novamente, para evitar a perda de água. Pode passar. Agora a gente já viu a parte
da anatomia interna da folha. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre ela por fora, a morfologia externa das folhas. Olhando por exteriormente, a gente consegue identificar 4 principais partes que compõem a folha, que são o limbo, o pecíolo, a estípula e a bainha. Pode passar. O limbo é a parte mais conhecida da folha. A gente costuma falar que é a folha propriamente dita. O limbo ele se encontra entre as nervuras e é fácil de identificar. O pecíolo, a gente pode falar que ele é o cabinho que liga a folha ao caule. Ele possui uma função de, primeiramente, sustentar a folha e é por meio dele que também passa o xilema e o floema. Pode passar. A bainha, ela é uma expansão da folha que liga ao caule. Ela possui a função de sustentar todo esse conjunto de pecíolo e folha. A estípula, ela é um pequeno apêndice que pode ser encontrado em alguns tipos de folha. Ele fica localizado perto da bainha e ele possui a função de proteger o pecíolo e ajudando a fixação do pecíolo na bainha. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de folha e quem vai apresentar para nós é o Tiago. Opa, voltei aqui para falar sobre os tipos de folhas. Elas apresentam variações de acordo com a espécie e podem ser classificadas em características diferentes. Inicialmente, podem ser classificadas como completas, tendo todas as estruturas foliares, né? Bainha, limbo e pecíolo, ou como incompletas, que não apresentam alguma das estruturas. Ou seja, como temos várias formas de classificar, vou falar das que são simples ou compostas. As simples possuem o limbo unitário, as compostas possuem o limbo subdividido em folíolos, apresentado em pecíolos que se unem e fixam em um pecíolo comum. Como o arranjo inteiro é associado a uma gema lateral, todo esse conjunto de folíolos forma uma única folha. Próximo. Iniciando pela simples, elas podem ser subdivididas conforme o formato da estrutura. Temos a arredondada, a forma mais comum, obovada, que é a folha com a parte mais estreita do limbo em contato com o pecíolo, e a extremidade arredondada. Ovada é a folha com a parte mais larga em contato com o pecíolo, lembrando muito um ovo. A circular são as em forma de agulha, diferente de espinhos. A alongada são finas, longas e dobráveis, como os presentes em gramíneas. Muito comum a gente vê em grama mesmo esse tipo de folha. Lanceolada é o tipo de folha pontiaguda e com base farpada, em formato de lança. As cordiformes são as que têm a base mais larga e com reentrâncias, lembrando muito um coração. Também temos as elípticas, que têm seu comprimento 2 vezes maior que a largura, e a parte mais larga se apresenta no meio do limbo. Próximo. Aí a gente tem os exemplos aí para vocês. A elíptica aqui na direita, as cordiformes na esquerda e os outros formatos foliares aí em cima. Lança, alongada, arredondada. Próximo. Seguindo, temos as formas da margem, que podem ser classificadas em a margem lisa, que não tem estriamento, a cilada, com cílios nas margens, a dentada, que tem a margem com cortes finos e pontudos, a margem crenada, que contém cortes ondulados, a lobada, que é dividida em lobos, e a fendida, que tem fendas, podendo chegar até a nervura central. Nesse caso, também podem ser chamadas de sectas. Próximo. Aí a gente tem os exemplos aí das margens nesse slide. Todos bonitinhos aí. Incrível a comparação que a gente pode ter aí, ó, da lobada e da fendida. Que ela é muito similar, apesar de ser mais estreitada, né? Próximo. Aí eu quis dar um exemplo para vocês, muito bom, que com certeza é uma folha que vocês já viram, né? A folha de boldo, por sua vez, ela tem um único limbo, como uma folha comum, e contém uma forma oval e uma margem dentada.
Isso pode classificar ela em comparação a uma forma de planta que seria oval. E o caso comparada a outra folha de forma oval, poderíamos comparar a margem dentada. Além de que temos a característica dela ser aveludada, que podemos usar também para comparar e diferenciar de outros tipos de folhas. Próximo. Agora a gente vai falar sobre as folhas compostas, onde podemos organizar pelos folíolos em ímpar empenadas, que é a folha composta por um número ímpar de folíolos, as paripenadas, que é a folha composta por um número par de folíolos, possuindo 2 folíolos terminais. Eles partem de uma base comum, ou seja, possuem um único pecíolo e vários folíolos ligados. As digitadas, que também podem ser chamadas de palmadas, têm os folíolos partindo de uma base comum, ou seja, de um único pecíolo e vários folíolos ligados. E as recompostas, que são subdivididas em folíolos, em que cada folíolo também é subdividido em porções menores, sendo assim uma folha duplamente composta. Próximo. A gente tem os exemplos aí mais fácil para vocês identificarem, né? As emparipenadas e as paripenadas, as recompostas e as digitadas. As digitadas, elas vão se assemelhar, entre aspas, bastante com um dedo, ou talvez palma de mão mesmo, que é meio... não é tão correta, né? Ou tão padronizada quanto os outros 3 tipos. Próximo. Um belo exemplo de folha composta é uma folha que eu acredito que praticamente todo mundo já viu. É a mimosa púdica, ou mais conhecida como dormijão ou dorme-dorme, Maria fecha a porta, por aí vai. Como podem ver, ela é um padrão de folha composta, né? Agora a pergunta que eu vou responder para vocês. Por que ela é sensível ao contato? Bem, para responder, a gente fala o seguinte, ó, porque ao ser tocada, ela dispara vários sinais elétricos, e esses sinais induzem o mecanismo de fechamento das folhas. Porém, ao contrário dos animais, elas não têm músculos, e o que faz se retraírem é o movimento da água dentro delas, que as células estão bem cheias de água, e elas se localizam em uma área mais inchada, no ponto onde as folhas estão presas ao caule, que mantém as dormideiras abertas. Essa região da planta é conhecida como pulvina, né? E quando os sinais elétricos chegam a ele, eles estimulam a célula a se esvaziarem de água, fazendo com que murchem e, consequentemente, se fechem. Próximo. Agora, a gente vai falar sobre as adaptações foliares. Porque as folhas elas podem sofrer processos de diferenciação, tornando as folhas modificadas que vão desempenhar funções específicas, como atração, proteção, entre outras funções que são encontradas na maioria das folhas comuns, que não são, no caso. A primeira que eu vou falar são as brácteas, que são folhas coloridas, às vezes confundidas, ou muitas vezes, com as pétalas das flores, né, presentes na base do receptáculo floral, ou conjunto de uma inflorescência. Geralmente, estão presentes em plantas que possuem flores pequenas e discretas, possuindo a função de atrair os agentes polinizadores, que muitas vezes não podem enxergar as flores porque são pequenas, e um belo exemplo disso é o girassol, como vocês podem ver aí. Temos as carnívoras, que apresentam folhas modificadas e sensíveis, que possuem a função de auxiliar na alimentação do vegetal, atuando como verdadeiras armadilhas, que capturam os insetos que servirão de alimento para a planta. O processo geralmente envolve a exalação de odores atrativos para os insetos, que, quando pousam nas folhas, ativam mecanismos sensíveis, né? Os mecanismos sensíveis, e aí já era. Do mesmo modo que elas se fecham ou mudam sua conformação, vão capturar o inseto e ingeri-lo. Por último, temos os espinhos, que são folhas modificadas, podendo brotar do caule ou de algumas folhas. Elas possuem função de defesa ou de auxiliar na fixação de trepadeiras em outras plantas. Os cactos presentes nas regiões semiáridas, ao longo do processo evolutivo, eles modificaram suas folhas para diminuir a perda de água, e essas folhas acabaram se originando em espinhos. Essas foram os tipos de folhas, né? Otero. Bom, gente, agora para finalizar o seminário, eu fiz uns mapas mentais. Na verdade, eu fiz 3 mapas, um de cada tema.
para facilitar o entendimento de vocês sobre os assuntos que nós abordamos. E eu acho que o professor vai colocar no Moodle, então, caso vocês tenham interesse, depois podem ir lá ver. E muito obrigado por vocês assistirem até aqui o seminário, e eu espero muito que vocês tenham gostado. E foi isso. Isso aí, a gente agradece o seminário aí. Agradecemos a todos que viram. Muito obrigado pela Obrigada, oportunidade gente. também de estar apresentando. E é isso. Perfeito. Apresentação. Realmente é um assunto muito extenso, né, que vocês apresentaram. E eu queria fazer alguns comentários. O pessoal está dando retorno aqui para vocês, os colegas dizendo que gostaram bastante. A Yasmin, adorei, tá? A Eduarda gostou muito. O Matheus, parabéns, galera. Luiz Gabriel, parabéns. Júlia, foi incrível, parabéns. Gabriel, valeu, pessoal. O pessoal gostou. Realmente foi um seminário muito bem dado, muito bom, muito competente, né? E eu gostaria de fazer algumas considerações aqui técnicas, né, mais específicas, que é meu papel. Então, assim, o Tiago, né, ele entrou com uma introdução, mais ou menos uma contextualização do assunto, né, que é importante. Em qualquer aula, em qualquer seminário, em qualquer comunicação que você faz, é importante contextualizar, né? Estamos aqui para falar de tal coisa, então você pega um grande oceano de conhecimento e você vai aí contextualizando, mostrando a ilha que você vai trabalhar, e foi isso que o Tiago fez, né? Então ele contextualizou, falou que isso iria ser colocado sobre órgãos vegetais, né? Fez uma apresentação geral daquilo que seria dito, meio que uma grande apresentação, digamos assim, né, daquilo que seria feito. Aí o Rodolfo veio falando sobre raízes e, de fato, aquela informação que ele falou inicialmente, ele comprovou. Então, primeiro trazendo as funções, né? Talvez fosse interessante apenas uma sugestão. A única coisa que faltou no seminário, talvez seria uma caracterização da formação desses órgãos a partir da semente. Faltou, ao meu ver, faltou só isso, tá? Então, assim, quando a semente de uma planta germina, você vai formar principalmente a raiz e o caule, né? Então, a partir daí existe a diferenciação dos órgãos, né? A organogênese vegetal, vamos dizer assim. Isso é um pequeno detalhe que faltou, mas é apenas a gente pensa que numa aula perfeita, né? A aula de vocês foi muito boa de qualquer maneira. Seria a perfeição, digamos assim, vocês terem caracterizado como é que é a formação, digamos, embriológica desses órgãos, né? Então, como que a partir de uma semente, uma planta, se forma a raiz e se forma o caule. Mas, enfim, foi muito bom de qualquer forma, né? Então, o Rodolfo veio falando das funções, principalmente, inicialmente da raiz, e aí, de fato, ele cumpriu o que ele falou. Então, ele veio com as zonas da raiz, né? De uma raiz suberosa, de dicotiledônia, ou eucotiledônia, se vocês preferirem. Trouxe aí o corte histológico, transversal, detalhamento incrível dos tecidos, como ele já havia prometido. Detalhamento da zona pilífera de absorção, da zona lisa de crescimento primário, da coifa, muito importante, né? A coifa é como se fosse uma célula assim, tronco da planta. Inclusive, ao longo dos seminários, a gente viu que na planta existem várias regiões de células-tronco, né, embrionárias. A planta, ela mantém regiões de embrião no caule, na raiz também, inclusive na folha também, né? Aí o Rodolfo nos fez um ótimo detalhamento morfológico e funcional da raiz. Eu diria de alto nível, realmente, tá? Um detalhamento, talvez, acima do nível do ensino médio, tá? É um nível de detalhamento, talvez, de alunos iniciais de um curso de biológicas, não de biologia, que é muito aprofundado, mas um curso assim de biológicas já de um nível um pouco mais superior, realmente, né? Principalmente no momento que ele faz o detalhamento daquele espessamento celular
dos tecidos da raiz, onde isso vai implicar no tipo de absorção, né? Então, foi muito bem colocado aqueles reforços que você tem, diferenciais nas células, estrias de Caspar e etc. Bem, aí a Júlia Otero, quer dizer, foi o que eu disse, não era o ponto central da aula, mas acabou sendo uma aula de anatomia também. Então, o pessoal trouxe aqui para a gente, na verdade, um objetivo de dar uma aula de fisiologia vegetal, né, ou de organografia vegetal dos órgãos vegetais, e eles acabaram e deram um combo para a gente, o combo anatomia e fisiologia, que acabou sendo bom, eu acho que valeu a pena, né? Aí a Júlia Otero, ela trouxe os tipos de raízes, e eu acho que nesses tipos só, que eu acho que poderia ter talvez desenvolvido um pouco melhor, entende? Então, assim, o detalhamento da anatomia foi muito bem feito. Eu acho que poderia ter detalhado um pouco melhor os tipos. Porque, na verdade, o que ocorre? Esse era o objetivo da aula. O objetivo da aula era falar mais sobre as adaptações, os tipos, né? Por exemplo, das raízes subterrâneas. Tudo bem, a raiz pivotante, em cabeleira, fasciculada, mas aí quando vem as raízes suberosas, desenvolver um pouco mais, entende? Esse era o ponto central da aula. Mesmo o caso das raízes aéreas, estranguladoras, grampiformes, respiratórias, suporte tubular, aquática, eu acho que passou muito rápido isso daí, foi muito assim telegráfico, eu diria. Então, eu acho que talvez fosse interessante, tá? O meu papel aqui, pessoal, não é criticá-los, eu quero que vocês entendam que o meu papel, na verdade, todos nós estamos aprendendo juntamente. Eu procuro colocar para vocês o que seria o ideal, entende? Eu acho que a exposição, o seminário foi sensacional, mas eu preciso colocar algumas coisas no sentido de melhorar, tá? Eu não estou fazendo aqui uma crítica, digamos, uma crítica pejorativa. Eu estou fazendo aqui uma observação do que seria uma aula ideal. Então, eu faria o seguinte, nessa parte aqui de raízes, tipos de raízes e adaptações, eu acho que seria a parte que poderia ter sido melhor explorada, entende? Com mais detalhes. Então, eu acho que faltou um pouco, assim, sobrou muito detalhes em anatomia e faltou um pouco de detalhes na parte de fisiologia e de adaptação, entende? Bem, o Gabriel Padilha veio falar de caule, falou das funções inicialmente, também faltou o quê? Uma definição embriológica. O que é o caule? Da onde o caule se desenvolve a partir da semente, entende? Porque você define muito órgão a partir do embrião, entende? O embrião da planta é a semente, né? Quando a gente pensa em gimnosperma e angiosperma. Então, é a partir do embrião, do desenvolvimento embriológico, que é um processo que se dá muito ao nível hormonal, né? Que você tem os órgãos se desenvolvendo. Bem, aí o Gabriel ele foi muito na linha do Rodolfo. Eles foram muito na linha um do outro. Ele veio com uma estrutura pesada, primária e secundária, de detalhamento incrível histológico do caule. Tá? Então, ele veio com um corte transversal de caule, detalhamento de tecidos vegetais ao nível de epiderme, córtex, medula. Uma bela aula que ele nos colocou, né? Detalhamento do sistema vascular, vasos xilemáticos, né? Vasos aí com relação ao floemáticos. Então, um detalhamento impressionante. Como eu disse, tanto ele como o Rodolfo, vocês todos estão de parabéns, né? Mas um detalhamento incrível da parte anatômica, eu não esperava isso. E vocês conseguiram passar o recado muito bem passado, né? Então, aí ele veio com a questão das regiões do caule, tá? As regiões do caule, que seria aquela parte das regiões da anatomia, digamos, externa do caule, dos nós, dos entrenós e tal, do meristema apical do caule, etc., né? Trouxe um ponto também que eu acho que ficou, assim, na minha opinião, um pouco solto, Gabriel, que foi quando você traz importância de caule, importância econômica de planta, veja, é um curso à parte, entende? Então, se você for falar de importância econômica, num seminário deste tamanho,
apenas mencionar, eu acho que fica um pouco solto aqui. Quer dizer, você fala de alimentação, obviamente, do uso da madeira, mas veja, com uma quantidade de conteúdo desse tamanho, eu só mencionar, eu não sei se é o caso, entende? Eu acho que talvez fosse o caso nem de mencionar a importância econômica, porque seria um tema de mais um seminário à parte, entende? Por quê? Porque o teu detalhamento foi tão enorme em termos de anatomia que talvez fosse desnecessário você mencionar a importância econômica. Bem, a Júlia, ela foi ali a pessoa designada no seminário para falar sobre exatamente os tipos de raízes, depois ela entrou nos tipos de caules, né? A Júlia teve esse papel. Então a Júlia entrou, só que também um pouco de forma telegráfica, porque não por culpa da Júlia, porque não sobrou tempo, entende? Então, como o seminário carregou na parte anatômica, tanto em raiz como em caule, não daria tempo para a Júlia detalhar, assim como ocorreu no caso da raiz, não daria para a Júlia detalhar direitinho os tipos de caule aéreo, os tipos de caule subterrâneo, entende? Seria impossível. Então a Júlia fez o que ela pôde, quer dizer, a Júlia mencionou bastante telegraficamente, isso foi muito rápido, foi muito mais rápido do que a raiz, foi quase que uma leitura assim, de uma lista, quase que sem detalhamento nenhum, né? Expondo os caules do tipo tronco, haste, como, estipe e aquáticos, assim, de uma forma muito rápida, entende? Aonde eu diria que praticamente os alunos não teriam retido quase nada em relação a esses tipos de caule. E veja que o tema do seminário, na verdade, se você fosse pegar o objetivo, na verdade, desse conteúdo, era exatamente o detalhamento dos tipos, entende? Como no caso da raiz, como no caso dos caules. Mas isso faz parte, gente. Vocês são alunos, vocês não são professores, vocês não têm a obrigação de saber isso, só que eu, como professor, tenho a obrigação de falar, entende? Esse é o meu papel, entendeu? E eu não posso abrir mão desse meu papel, né? Eu estou aqui para tentar ajudá-los aí a como fazer uma apresentação, como fazer isso. Sabe por quê? Porque, ao fim e ao cabo, depois, quando vocês forem estiverem numa profissão, em qualquer coisa, ramo que vocês atuarem profissionalmente, o poder de síntese, o poder de fala, o poder de coesão numa apresentação é fundamental, entende? Seja o lugar que você for trabalhar, o lugar que você for atuar. E treinar numa aulinha aqui pode parecer um negócio besta, pode parecer um negócio trivial, mas não é. É uma coisa que a gente treina para a vida, sabe? Então, por isso que a gente quer cobrar de vocês mais, porque a gente sabe que vocês são excelentes. Então, a gente quer tirar. A gente quer que vocês entreguem sempre mais, porque a gente sabe que a gente tem aqui alunos excepcionais, tudo bem? Então, o que ocorreu? A Júlia foi obrigada a ser telegráfica, coitada. Ela não teve como detalhar, nem na parte de raiz, como na parte de caule. Por quê? Porque o Rodolfo e o Gabriel, eles esgotaram totalmente o assunto na parte anatômica. Então, ficou para a Júlia pouca coisa para ela dizer em relação, tá certo, a isto. E também o Rodolfo, veja que contradição, ele veio falar de adaptações do caule e o Rodolfo também não teve tempo de detalhar, certo? Então o Rodolfo veio falar aqui do caule risóforo, que forma, né, as raízes adventícias, ele veio falar do caule volúvel, prostado, estolho, cladódio, etc, 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 entende? Mas o Rodolfo também não teve como aprofundar, detalhar. Porque, veja bem, se eu passo uma lista, vocês vão de convir comigo, se eu passo uma lista de tipos de caule, eu não consigo, entende, reter a informação. Eu só vou, no máximo, reter um pouco da informação em relação aos tecidos formadores daquele órgão, mas eu não retenho informação, veja, da questão da diversidade do órgão na natureza, que é o que talvez importaria mais, né? E aí o Rodolfo, nessa mesma linha, ele nos detalhou um pouco sobre os caules subterrâneos, né? De uma forma também telegráfica, falando de rizoma, tubérculo, bulbo, cormo, xilopódio, etc. Bem,
Veio o Alisson, também mais ou menos nessa linha, pegando pesado com a anatomia de folha, chegou com a definição, anatomia externa da folha, anatomia interna, detalhando epiderme, estômago, cutícula, mesófilo foliar, sistema vascular de folha, xilema, floema, padrões de nervuras. Alisson, eu sou obrigado a te falar, eu não posso deixar passar batido isso. Olha, é o seguinte, você falou o seguinte, plantas que estão submetidas a alta taxa de iluminação, elas normalmente apresentam folhas pequenas. Isto não é verdade, Alisson. Isso é uma afirmação Eu incorreta. falei maiores, professor. Volta, por favor, à apresentação. Volta à apresentação, por favor. Eu posso apresentar? Por favor. Já estou apresentando. Ambientes com alta iluminação, você pôs planta suculenta, ô Alisson. Tá aqui, ó. É uma babosa. Planta suculenta, Alisson, não é que ela está em alta iluminação o problema. O problema não é esse. Planta suculenta, isso é um erro, desculpe, isso é uma incorreção bastante grande, porque a planta suculenta, o problema dela, ela é suculenta não é pelo fato de que ela vive numa alta iluminação. O problema é que ela vive numa região com pouca água. Uhum. Beleza? Então, o que acontece? Planta que vive, vamos separar os caixinhas, tá? Planta que vive numa região com alta iluminação, vamos pegar uma floresta tropical igual a Amazônia, por exemplo. A Amazônia, você há de convir comigo que tem uma alta iluminação, região equatorial, você concorda? Correto? Só que é muito úmida. Sim. Então, o que acontece? As plantas da Amazônia têm folhas gigantescas. Entende? Por quê? Uhum. Porque competem pela luz solar. Agora, se eu pegar a região de Caatinga, que também é muito iluminada, Caatinga do Brasil, ali você tem plantas suculentas, que é tipo esses cactos aí que você está mostrando. Veja, essas adaptações de plantas xerófitas, de plantas de ambiente seco, que é o que você mostrou em planta suculenta, o fator não é luz solar. Sabe qual é o fator? Falta de água. Uhum. Você entendeu? Acontece, isso acontece. Talvez na pressa ali que você estava de fazer o seminário, acontece. Agora, eu sou obrigado, Alisson, não é uma crítica, eu sou obrigado aqui a corrigir essa questão, você me entende? Logicamente, professor. Eu sou obrigado, é meu papel. Entenda como uma contribuição, não uma crítica. Até porque eu te admiro muito, viu, Alisson? Eu acho você uma pessoa. Eu acho o Alisson que ele tem um poder de explicação, ele tem um poder de síntese. Eu já reparei no Alisson. Ele é um aluno assim que eu acho excepcional, como ele sabe explicar bem. Agora, pessoal, eu não posso deixar passar um erro conceitual, vocês me entendem, né? Eu sou obrigado a corrigir aqui. Então, vamos deixar claro, quer dizer, uma planta suculenta, uma planta que tem espinho, que tem um caule suculento, não se trata de que ela vive numa região que tem muita luz. Se trata de uma adaptação, no caso, para evitar a perda de água, porque ela vive numa região seca. Apenas isso que eu queria mencionar. Tudo bem? No resto, a exposição do Alisson foi brilhante em termos da anatomia da flor, da folha. Ele trouxe lá todos os padrões de nervuras da folha, como sempre, né? Muito bem explicado. Mas isso aqui a gente precisa corrigir, tá? Em relação ao Tiago, o Tiago introduziu e fechou o seminário, né? O Tiago veio dando para nós os tipos de folhas, mostrou os vários tipos de folha e fechou, inclusive, que eu gostei, certo? Mostrando aquelas adaptações das folhas, que são um pouco infrequentes, que eu achei bom. Então, assim, pessoal, eu achei o seminário, em termos gerais, me surpreendeu positivamente, achei excelente, achei muito bom, entende? É que nós realmente procuramos o melhor, entende? Nós procuramos, assim,
uma aula ideal. Então, assim, nós falamos nesse sentido. Agora, em termos gerais, vocês deram um seminário excepcional. Por quê? Porque vocês conseguiram, veja, em 1 hora, né? Em 1 hora que vocês falaram, vocês conseguiram passar de uma forma bastante competente a anatomia, que não é fácil, de caule, certo? De raízes e de folhas. E, além disso, vocês conseguiram passar praticamente todos os tipos, entende? E de variações que vocês têm desses órgãos, ou a maior parte dos tipos, tá? Na natureza. Então, eu acho que foi bem sucedido o seminário, foi um seminário de sucesso. E eu agradeço muito aí ao empenho, que eu sei que vocês se empenharam bastante para dar esse seminário, entende? Acho que foi excelente. Apenas com esses pequenos reparos que a gente faz no sentido de melhorar, entendeu? Então, essa foi a minha leitura da apresentação de vocês, tá? Vocês querem dar alguma devolutiva sobre isso, falar alguma coisa, eu estou aqui aberto a ouvir também. Eu gostaria. Pois não. Pois não. Esse trabalho foi muito interessante, justamente por ser muito complexo e cheio de coisa. E muita coisa ficou de fora também. A gente teve que resumir um pouco. Eu, pessoalmente, eu tinha perguntado para minha irmã, que ajudou no último trabalho, ela faz biologia, alguma forma de a gente dividir um pouco o trabalho. Só que isso estava deixando ele muito complexo. E aí a gente voltou e falou, não, vamos pelo simples. Peraí, só um instante. Só um instante. Certo, então a gente voltou e foi pelo mais simples ali, e tentou responder algumas questões de o que faz, por que faz, como faz e quais são os tipos. Se eu não me engano, foram essas perguntas que a gente embasou. Então, de fato, ficou um pouquinho mal colocado para cada um falar alguma coisa, porque tinha assunto mais complexo que outro, mas isso a gente só pegou essa semana, basicamente, para dividir realmente. Se não me engano, foi na segunda-feira passada? Alguém pode me confirmar isso aí? Que a gente se reuniu para separar? Eu acho que foi Eu entre também. segunda e quinta, né? Foi entre esses dias, na Isso. verdade. A gente ficou decidindo nessa. Realmente tinha bastante Eu coisa para tinha, pensar, assim. eu tinha colocado os temas que a gente ia colocar, que a gente acabou descartando, na quinta-feira passada, ou antepassada. Antepassada, é. Então, é isso, basicamente. Eu pesquisei muita coisa, assim, de curso superior até. Tinha pouca coisa nos meus livros de biologia. E foi um bocado complexo. Mas é isso. Eu gostei muito. Nossa, eu gostei muito também de apresentar, de montar o trabalho com todo mundo, etc. O reparo mesmo que acho que a gente tem que se atentar mesmo é com essa separação, assim. Mas eu acredito que a apresentação acho que foi muito boa. Eu gostei de apresentar também, e tudo mais. Também Bom, acho que foi muito bom, às vezes, que a gente se reuniu para conversar sobre o seminário. Acabou que todo mundo participou da pesquisa de todo mundo, né? E também, reforçando, desculpa o negócio da apresentação lá. Às vezes foi o erro que eu escolhi uma imagem equivocada. E aí eu devia ter explicado melhor, mas tá valendo, né? Fazer o Ó, quê? e finalizando aqui, só porque o pessoal agradeceu. Vou agradecer aqui o pessoal também que gostou da apresentação. E é isso. então, pessoal, eu agradeço muito vocês e eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sempre falo para os cursos superiores aí, que a gente trabalha aqui em curso superior também, né? Que o conhecimento é uma coisa que a gente faz junto, sabe? A gente constrói conhecimento juntos. E errar faz parte. A gente não precisa ter compromisso em acertar sempre, sabe? A gente muitas vezes aprende errando. Eu mesmo já errei muito com vocês aqui, eu assumo que eu errei e eu aprendi também. Então, eu acho que nós estamos juntos aqui, errando e aprendendo, sabe? Então, assim, eu acho bonito da parte de vocês, acho grande da parte de vocês, saber que de repente ocorreu um erro e reconhecer esse erro, porque a gente cresce com isso, sabe? Nós
nós assumirmos que houve um equívoco, houve um erro, porque a gente só melhora assim. E aqui a gente apontar um erro, na verdade, no sentido assim, de que esse erro nos sirva para melhorar, entende? Então eu acho que vocês são sensacionais, eu percebi que vocês de fato se reuniram, e eu quero dizer que é um assunto muito difícil. Eu reconheço que é um assunto complexo, difícil, entende? Então eu entendo que vocês tiveram dificuldades, eu entendo que vocês tiveram dificuldades para selecionar o que falar. Então eu sei que não é trivial, não é fácil. E mesmo assim, vocês, igual eu falo, vocês conseguiram selecionar, conseguiram falar. Então eu acho assim que no final da história foi um grande sucesso, entende? Foi um grande sucesso. E eventualmente a gente falar alguma coisa e falar outra, a gente sempre está aqui em grupo para aprender a melhorar. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Então, eu agradeço muito vocês, o meu melhor, muito obrigado para vocês pelo trabalho, tá? Pela pesquisa que vocês fizeram, por todo aí o compromisso que vocês sempre têm com a gente. E valeu, pessoal, espetacular, tá bom? Semana que vem, então, estaremos de volta com um novo seminário aí. Vamos almoçar agora? O que vocês acham? Vamos nessa. Professor, Pois não. só queria falar uma coisinha aqui, assim, sobre, como que fala, um negócio mais, tem nada a ver com a aula, nem com, enfim, é que o meu e-mail estudantil, ele deu problema, eu acabei perdendo a senha, e eu não tenho acesso para poder mudar. E eu não sei, tem, né, porque eu teria que ter acesso a alguma parte aí do instituto, ou falar com alguém para poder, porque eu realmente não tenho acesso. Para eu mudar a senha, eu preciso da senha antiga e de uma chave de acesso. Aí eu preciso, pelo menos, acho que de uma autorização, alguma coisa assim. Só que eu não sei onde pedir, com quem Eu pegar. acho que você deveria mandar um e-mail para a CRA, para Coordenadoria de Registros Acadêmicos, sabe? Você tem acesso ao e-mail deles, né? Ou algum colega te passa. Explica isso e pergunta como que eu faço para reativar. Eles te explicam. Ok. Eu realmente não sei, entende? Se eu soubesse, eu te explicaria. Não, tranquilo. Obrigado, viu? Nada. Ô, gente, então, ó, é o seguinte, deixa eu só perguntar uma última coisa. Eu poderia colocar essa apresentação de vocês no meu canal no YouTube? Vocês me autorizam ou não? Sem problema, senhor. Posso colocar? Claro. Opa, Então, claro. beleza. Então, Manda o link. Então, eu vou colocar no meu canal e depois eu passo o link para vocês aí. Fechou? Você vai querer o Opa. PDF? Não, nem precisa do PDF, não. Não vai precisar. Ah, não. Manda o PDF para mim, que tá legal. Você pode mandar depois? Manda no meu Manda e-mail. sim. Então, valeu, pessoal. Ficou Obrigadão. um pouquinho pesado, quase 10 mega. Tá bom. Mas é isso aí. Pessoal, Bom almoço aí. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado, Obrigadão. professor. Boa semana.